Bom, então a gente vai reiniciar, né, continuar nossa sequência de conteúdos, mas hoje a gente vai fazer uma análise de um exercício, tá, com algumas questões relacionadas com o assunto de fórmula das substâncias. Tomara que vocês consigam completar essas respostas, fazer para poder ter uma boa base de revisão, e aí, quando chegar na avaliação, você tenha condições de responder a prova com a maior gama de conhecimento possível, certo? Então, dentro do assunto de fórmula das substâncias, vocês lembrem que eu comentei a respeito alguns conceitos básicos, né, que são importantes para que a gente identifique como desenvolver, né, e montar uma fórmula da substância, como é que a gente pode, o passo a passo. Então, teve que chegar ao conceito de massa atômica, teve que chegar primeiro ao conceito de massa molecular, tá? Massa atômica, para depois a gente poder identificar a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular. O que eu disse para a turma é que hoje está muito mais simples, muito mais fácil de você identificar como monta, certo? Como monta uma fórmula de substância. Não é uma coisa extremamente complicada, certo? Não é uma coisa extremamente complicada, mas esse passo a passo que a gente vai fazer, daí que a gente fez, para identificar como a fórmula química de uma substância ela foi montada, é o que pode, de certa forma, dificultar, certo? Porque é o processo lógico de compreensão, né? Quais foram as etapas surgidas ou as etapas seguidas para poder montar a fórmula como a gente conhece hoje, certo? Então, não foi uma coisa tão simples, por isso que a gente vai ter que ter um cuidado maior na hora de identificar, certo? Deixa eu só ver aqui para ver se... Beleza. A questão da estabilidade está não tem jeito. Sempre mantém um pequeno distúrbio, mas... Então, esse aqui é um livro que eu montei para Química, então as páginas 42, 43, que eu pedi para que a turma fizesse, né, desenvolvesse. Pronto. Vamos ver se agora tudo estabelece, tudo fica mais tranquilo. Dentro desse exercício, explique a diferença entre substância simples e substância composta, tá? Substância composta e substância simples. Aí vocês lembrem que eu coloquei duas formas para a gente poder definir. De acordo com os conceitos conceito mais antigo, né? Que é uma substância composta, é aquela que sofre reação de decomposição, e uma substância simples é aquela que não sofre reação de decomposição. Mas existe uma outra coisa também, relacionado com o conceito de substância simples e composta, que é a sua constituição atômica. Então, o que seria uma substância composta? São aquelas formadas
por 2 ou mais tipos de átomos. Substância simples é aquela formada por apenas um único tipo de átomo. Então, esse conceito, você pode responder ou pode estar numa questão de marca X dessas duas formas. Tá? O conceito da substância composta sendo aquela que sofre reação de decomposição e a substância simples sendo aquela que não sofre a reação de decomposição. Ou você pode acrescentar, que seria a forma mais perceptível. Por que perceptível? Porque você olha a fórmula e você identifica. Então, por isso que é importante que a gente saiba como é representada a fórmula de uma substância. Porque ali eu consigo identificar o que é que ela tem de composição qualitativa, ou seja, qual tipo de átomo tem, e quantitativa, quanto de cada tipo de átomo vai existir. Se tem um oxigênio, se tem 2 hidrogênios, se tem 4 fósforo, certo? Vai depender muito da fórmula para a gente poder identificar se é simples ou composto. Então, por isso que nas questões de prova, geralmente eu coloco o nome e eu coloco também o símbolo, a simbologia da substância, da fórmula química da molécula, para você poder identificar se ela pode sofrer ou não uma reação de decomposição. Ou seja, para saber se ela pode ser substância simples ou substância composta. Classifica as substâncias abaixo em simples ou composta. Então, foi o que eu disse para vocês. Aqui a gente tem gás carbônico, gás de oxigênio, a molécula de água, o diamante, que é representado por Cm. Certo? Então, dentro desses 4 exemplos aí, então o que eu posso perceber? Se eu pegar o gás carbônico aqui com o nome dele, você não tem a obrigação de saber a fórmula. Certo? Não tem a obrigação de saber a fórmula. Geralmente a questão tem que trazer a fórmula para você, então por isso que eu coloquei aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a representação de um C, que é representando o elemento químico carbono, e aqui o O, representando o elemento químico oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos químicos diferentes, eu tenho 2 tipos de átomos. Se eu tenho 2 tipos de átomos, isso aí é uma substância composta. Porque quando ocorrer uma reação química de decomposição, vai liberar carbono, como por exemplo esse C representado por a letra N, e o O, nesse caso o O2, que é essa molécula de oxigênio. Então, a molécula de oxigênio, ela é que não pode sofrer reação de decomposição. Porque se eu separar aqui, eu não vou ter uma molécula. Eu vou ter 2 átomos separados. 2 átomos não representam uma molécula. Porque, de acordo com a lei de Avogadro, com a hipótese de Avogadro, uma molécula tem que ser formada por, no mínimo, 2 átomos ligados. Então, se só tiver um átomo só, já não é mais considerado uma molécula, é um átomo. Por isso que a gente coloca aqui a letra C, do diamante, e coloca a letra N. Essa letra N identifica que tem mais de um. 2, 3, 4, 100 mil, 2 mil, 3 mil, 10 mil, sei lá quanto vale isso daqui. Mas é um valor acima de 1. Então, apesar de ter um elemento, um símbolo só, mas esse valor N identifica que eu tenho mais de um átomo presente nessa composição. Então, tanto o gás oxigênio quanto o diamante são considerados substâncias simples. A molécula de água e a molécula de gás carbônico e a molécula de gás carbônico, elas têm 2 tipos de átomos diferentes, consequentemente, elas são substâncias compostas e que sofrem reação de decomposição. Certo? Então, aqui, substância composta, oxigênio é uma simples, molécula de água é uma substância composta e o diamante é uma substância simples. Bom, aí a gente tem um conceito de alotropia, tá? E a partir dele foi surgido o primeiro conceito de elemento químico, né? A questão pede para que você utilize o carbono como principal exemplo. Então, a gente vai tentar comentar sobre isso. O que seria essa alotropia? Quando 2 substâncias com propriedades físicas diferentes, elas apresentam o mesmo comportamento químico. Isso aí é o que a gente chama de alotropia. Por ela apresentar o mesmo comportamento químico, identifica que elas têm ou são formadas por um mesmo tipo de elemento. E esse elemento foi chamado de elemento químico, porque forma uma substância química. Então, utilizando o carbono como exemplo, você tinha o exemplo do diamante e do grafite, que são 2 substâncias com propriedades físicas diferentes, mas elas vão apresentar
o mesmo comportamento químico diante da presença do oxigênio. Elas reagem, tá, com o oxigênio e produzem em ambos os casos, produzem gás carbônico. Então, como elas têm aspectos físicos diferentes, mas o comportamento químico, ou seja, a reação química que ela executa dentro da mesma condição é a mesma, ou de uma condição similar é a mesma, identifica que elas têm o mesmo elemento químico constituidor. Então, a alotropia, quando substâncias químicas com propriedades físicas diferentes apresentam o mesmo comportamento químico, você vai utilizar o carbono como exemplo, diamante e grafite, para que, reagindo com o oxigênio, ambas produzem gás carbônico, esse vai ser o exemplo. E aí surgiu o primeiro conceito do elemento químico, que eu acho ele chato pra caramba. O que seria o elemento químico de acordo com esse conceito? É a unidade comum das variedades alotrópicas. Esse é o conceito que vocês vão encontrar direitinho aí nos tópicos. Qual é o conceito hoje? Tá? O conceito moderno de elemento químico. É formado um elemento químico ao conjunto de átomos de um mesmo tipo, ou seja, aqueles que apresentam o mesmo número atômico. Aí esse conceito de número atômico é lá para frente. Certo? Então, por isso que a gente vai trabalhar somente com esse conceito, primeiro, de elemento químico. Unidade comum das variedades alotrópicas. Na quarta questão, lei da conservação da massa, certo? O que diz essa lei da conservação da massa? A soma da massa do reagente é igual à soma da massa do produto da reação química, e o cientista que fez isso, todo mundo lembra, que é Lavoisier. Então, as duas leis de proporção de massa, as duas leis de massa, né, que é a da conservação e das proporções definidas, que é de Lavoisier e a de Proust, elas foram a base do desenvolvimento da química moderna, porque a partir daí veio o primeiro modelo de átomo, os conceitos de moléculas, certo? Então, a reação química ela foi representada, porque pode-se chegar ao conceito de forma de substância. Então, a gente diz que a origem da química é a partir, basicamente, dessas duas leis, da lei da conservação da massa, ou seja, a massa se conserva, o que está no começo está no final da reação química, e o cientista que fez isso, Lavoisier, certo? Bom, então, a gente tem aqui quatro reações químicas, reagente A, reagente B e o produto. Então, se eu fosse representar em uma equação química, aqui seria A mais B, setinha, C. Então, a setinha identifica a partir dali que foi o produto. Antes dali, são os reagentes. Antes da setinha, são os reagentes. Então, eu quero saber, por exemplo, aqui, como é que eu resolvo essa questão. Eu tenho um componente X mais 96, isso daqui deu 132. Isso aqui é a lei do Lavoisier, tá? Somando as massas dos reagentes tem que ser igual à soma da massa do seu produto. Então, quando a gente pega, por exemplo, esses dois valores aí, soma da massa do reagente, o que eu vou fazer? Lembra que se eu colocar isso aqui numa equação, x mais 96 igual a 132, esse 96 eu teria que jogar para o outro lado e ele seria uma subtração. Então, antes da seta, colocando para lá, eu vou subtrair. Beleza? Independente de qual valor eu coloque. Então, ficaria 132 menos 96. Isso aí dá um total de 36. Então, esse valor X aqui é igual a 36 gramas. Na segunda reação química, 12 gramas mais Y, que é um valor de massa de B, que é necessário, produziu 72. Ou seja, o que é que eu preciso? Para dar 72, então quanto eu tenho que ter de massa aqui? Jogo 12 para lá, vai ficar negativo, e aí eu vou ter um total de 72 menos 12, 60. Então aqui a massa seria 60 gramas. Mas na terceira equação química, 80 quilogramas mais 50 gramas do reagente B produz quanto? Gente, produz quanto? O que eu vou fazer? Soma da massa do reagente tem que ser igual a soma da massa do produto. Então, esse valor Z aí, eu vou ter que somar esses dois. 50 mais 80 dá 130
kg. Então, teria 130 kg do produto C. Na quarta e última equação química, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma massa W, aqui, uma massa W, reagindo com 256 e produziu 372. Então, o que é que a gente faz? Pega essa massa de 256 e joga para o outro lado. Então, a gente tem 372 menos 256, isso daí vai dar 116 gramas. Então, o valor dessa massa W aqui, necessária, é 116. Então, nessa questão do Lavoisier, é extremamente simples. Você soma ou subtrai, certo? Se tiverem 4 reagentes, monta a equaçãozinha, certo? Quem tem dificuldade de perceber, soma os produtos, pega o reagente, transfere para o outro lado, vai negativo, monta uma equação química matemática simples, certo? Então, não é para ser algo muito complicado e dificultoso de responder numa questão de prova, porque lei do Lavoisier é soma da massa. Então, se é soma da massa, ou você soma, ou você subtrai, dependendo da situação. Então, aqui, eu subtraí 132 por 96, para achar o valor Y. Produto total, 72 menos 12, para achar Y. Os dois reagentes somaria para dar o produto Z, e aqui você teria também subtrair 372 por 256. Beleza? Próxima questão. A quinta. A sexta questão. Lei das proporções definidas e quem enunciou e demonstrar a lei nos dados experimentais abaixo. Certo? Então, nesse tipo de questão aqui, o que é que a gente vai precisar? Então, o que é que diz a lei das proporções definidas? As massas das substâncias, dos reagentes numa reação química, ela mantém entre si proporções fixas e definidas. Certo, gente? Ou seja, se você aumentar um dos reagentes da equação, da reação química, o outro também tem que ser aumentado na mesma proporção para que a reação química seja completa. Então, quem enunciou isso, você lembra que eu já disse que é Proust, né? A sétima questão já responde a lei de Proust. E aí, por exemplo, se eu pegar esses dados experimentais, como é que eu responderia isso daqui? Para poder identificar que realmente esses valores aqui, eles mantiveram a proporção. Então, por exemplo, para pegar 1 grama de hidrogênio, eu precisei de 4,66 gramas de nitrogênio. Para produzir 5,66 gramas de amônio. Mas se aumentar isso aqui por 2, esse daqui eu também teria que aumentar 2 vezes. Se aumentar 3 vezes, esse daqui eu também teria que aumentar as 3 vezes. Então, no geral, eu vou pegar, por exemplo, aqui 4,66 dividido por 1 vai dar 4,66. Se eu pegar 9,33 dividido por 2, vai dar 4,66. Se eu pegar 14 dividido por 3, vai dar 4,66. Todos eles vão ter que manter o mesmo resultado. Então, você pegar a massa de um reagente e dividir pela do outro. A proporção ela tem que ser igual. Se der um valor um pouquinho maior, se for 0,00 maior, isso aí não tem problema. Mas se for, isso não dá, porque a gente está trabalhando com 2 casas decimais e diminui a precisão da resposta, certo? Então, se eu pegar, agora deu um valor absurdo, 2 pontos maiores, tá? Então, esse valor já sabe que não está na proporção. Um dos reagentes ele vai sobrar na equação química, certo? Então, essa questão seria respondida mais ou menos assim. 4,66 dividido por 1 tem que ser igual a 9,33 dividido por 2, que tem que ser igual a 14 dividido por 3. Então, isso aí, todos esses valores dão 4,66. Então, isso aqui é a resposta. É assim que a gente responde essa questão, fazendo a proporção para definir que a lei de Proust ela está
precisa. Ah, e a lei de Lavoisier, é só você somar. Se a soma desses dois deu esse valor, então beleza, está correto. 1 mais 4,66 dá 5,66. 2 mais 9,33 dá 11,33. E 3 mais 14 dá 17. Então, tanto a lei de Proust quanto a lei de Lavoisier também aplicadas aqui, não teve um erro em nenhuma delas, certo? Mas como era só para demonstrar a lei de Lavoisier e Proust, a gente vai e pega os reagentes. O produto nem tanto, a gente ainda vai pegar os reagentes porque o produto é consequência. Então, quando a gente avalia somente os reagentes da lei de Proust, mas quando eu comparo com a soma do produto, aí já é a lei de Lavoisier. Beleza? Bom, a outra questão é para que a gente consiga definir aqueles valores, certo, gente? Aqueles valores para determinar a massa de reagente e determinar a massa de produto. Tá? Isso aqui foi um exercício a respeito das leis ponderadas, né? Desvendando a constituição da matéria. Então, da reação química de combustão do objetivo e completa os dados abaixo com as leis de massa e das proporções definidas. Gente, olha, essa questão aqui, vocês viram como é que a gente tem que fazer. Vocês vão pegar o maior valor, dividir pelo menor, e a diferença entre eles, você vai fazer isso aí com os demais componentes. Certo? Você vai pegar todos e fazer essa divisão. Tá? Então, aqui, 46 dividido por 9,2. Isso dá 5. Então, todos os outros eu vou ter que dividir por 5 aqui. Certo? Então, qual seria esse resultado? 96 dividido por 5, coloca aqui. 88 dividido por 5, coloca aqui. 54 dividido por 5, coloca aqui. Certo? Então, 96 dividido por 5, isso aí dá um total de 19,2. 88. Eu estou precisando, me ajude. 88 dividido por 5 e 54 dividido por 5. Certo? A segunda reação, você observa que reduz 10 vezes. Tá? Só foi colocar a vírgulazinha aqui. Dividido por 10. 88 por 8,8 dá 10. Então, aqui dividido por 10, 5,4, 9,6 e 4,6. Então, toda questão que tiver isso daqui, a regra de proporção, pega o maior e divide pelo menor. Certo? Como o nosso tempo de aula está se encerrando, então eu paro aqui nessa questão. Qualquer dúvida, só é entrar em contato comigo que a gente completa todas as informações que vocês quiserem. Qualquer dúvida que tiver, manda a informação pelo grupo ou pelo WhatsApp, e aí eu vou tentar responder o mais breve possível. Certo, gente? Valeu, tchau e até a próxima aula.